Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, né, sobre o livro que estamos estudando, Missionários da Luz. Hoje nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 4, que é o vampirismo. Mas antes, seja bem-vinda, Thelma, tudo bem? Thelma vai fazer uma recordação da primeira parte. Isso mesmo. Olá, Márcia, tudo bem? Tudo bem, amigos? Esperamos que todos estejam bem. E a gente fica assim ansioso, né, para chegar próximo sábado, próximo momento do nosso estudo, para a gente continuar essas considerações, né? Conforme a Márcia estava falando, a gente está estudando o capítulo 4, que é o vampirismo. Fizemos o capítulo, aliás, a parte 1, né? Onde André Luiz está estudando em relação àqueles 3 médiuns que ele apresentou no capítulo 3, ele estuda agora no capítulo 4 o que aconteceu, o que ele está ali percebendo, né, através daqueles 3 médiuns com André Luiz de uma forma mais aprofundada, né, mostrando a ele os inconvenientes das nossas viciações, dos nossos vícios, das nossas dependências, né? Das nossas escravizações. Então, a gente vai aprendendo, né? E a gente vai aprendendo muito aí, vai refletindo sobre essas colocações que até é um pouco ainda difícil, né? Para nós entendermos, para nós conseguirmos evitar determinadas circunstâncias e situações que André Luiz nos traz, mas é uma forma de nós estarmos estudando, de nós estarmos refletindo, se não para agora, prevendo o nosso futuro, né? Para quando estivermos prontos, né, Thelma? Trabalharmos, né, esses nossas ainda limitações, porque são limitações do espírito, né? São limitações que nós trazemos na nossa alma e às vezes não conseguimos, né, nesse momento, mas vamos conseguir futuramente. Se Deus quiser. Então vamos lá começar? Vamos começar? Então vamos lá. Você vai ler, né, Márcia? Vou começar lendo, depois se você ler um pouquinho. Tá bom. Bom, cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes. E esta, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, aonde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. E aí isso aqui é André Luiz falando, que na verdade, não vamos aqui contextualizar, se é Alexandre continuando a falar com o André Luiz, né? Nós estamos continuando do capítulo, nós paramos aqui Alexandre falando, e ele continua: você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Então, aqui Alexandre vai nos fazendo pensar, né, Thelma, que ele coloca, olha, cada viciação particular produz formas sombrias, que como a gente estava aqui falando, né, do vampirismo, e que a gente vê. Então, assim, tudo nós estamos tratando de matéria psíquica, né? Estavam falando daquelas larvas psíquicas, vocês lembram? Que eles evidenciavam no corpo perispiritual dos candidatos a médiuns que estavam no capítulo 3 do desenvolvimento mediúnico. Então, na verdade, o que ele está tentando nos dizer é isso, que o que a gente pensa vira matéria. E se o pensamento está em desarmonia, são vícios, né? Está em desarmonia com a lei divina, que é uma lei de amor, de justiça e de bons pensamentos, vão virar larvas. E essas larvas são matérias, né? São materiais altamente magnéticos e vão servir de alimentos para os desencarnados que ainda mantêm mais hábitos fisiológicos que estão ainda muito apegados ao plano material.
É isso mesmo. E o que fica para nós aí a gente vai refletindo, né? E o que fica para nós? Que todos os nossos desequilíbrios, todas as nossas enfermidades, né, que estão no espírito, elas têm origem nesses excessos, nesses abusos, que vai certamente gerar o afastamento da lei. É isso que causa sofrimento. Nos afastamos da lei, né, pelo desequilíbrio, pelos sentimentos negativos, pelos desejos mal conduzidos, vamos gerar sofrimento. Então, toda Exatamente. moléstia, ele fala aí, cada viciação vai gerar uma consequência. Então, toda moléstia, toda doença, ela é de origem espiritual. Por quê? Porque está no nosso pensamento, começa no nosso pensamento, né? Por isso que existem tantos doentes sobre a Terra, né? Porque estamos ainda em desequilíbrio, temos as nossas mentes ainda desorganizadas. E é isso que Alexandre nos leva a pensar, né? E ele faz um exemplo ótimo aqui, né? Que é a questão das plantas. Quando a gente vê isso nos nossos vasos, se a gente tem um descuido, essas ervas daninhas elas vão tomando conta Tomando mesmo. conta. Exatamente. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. É verdade. Então podemos ir. E aqui ele faz um grande lembrete a todos nós. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, que somos nós, pais, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessado nos serviços dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Então, aqui, né, Thelma, ele chama atenção para o nosso papel, né, ou o que foi dos nossos pais, que são nossos hoje como pais, como são dos pais do futuro, que as nossas viciações nós também estamos aqui passando para os nossos filhos. Se somos assim, né, então como que nós criamos os nossos filhos? E às vezes a gente faz com que os nossos filhos sejam ligados mais às questões materiais. Quantas vezes a gente não faz uma barganha, né, Thelma? Olha, se você se comportar bem, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Quantas vezes nós não começamos a colocar mais valores nas questões materiais? E é muito bom a gente olhar o capítulo 14 do Evangelho, né, Thelma? Honrar vosso pai e vossa mãe, ali tem toda a missão dos pais. Então é bem importante a gente olhar aí. A doutrina espírita ela vem fortalecer o nosso entendimento nessa questão, né? Porque quem quer, né, se aprofundar na questão da educação, né, a gente vê lá que a gente primeiro tem que se educar para poder educar o outro, né? E em questão dos filhos, muito mais, porque nós, às vezes, nós pais, esquecemos muito, deixamos a desejar, como a Márcia está falando, quando se trata dos conhecimentos morais, dos valores do espírito, né? Não conseguimos alicerçar muito bem, porque trazemos em nós ainda arraigado muitos valores, então a gente não consegue alicerçar muito bem essa questão moral dos nossos filhos. E aí prevalece as questões materiais, que vai reverberar mais lá na frente, né? Vai repercutir lá na frente essas questões, Exatamente. né? Através Então vamos. dessas importâncias das questões Isso. materiais. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerências psíquicas? O plano superior jamais nega recurso aos necessitados de toda a ordem e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade
na restauração dos seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, em nos despojando dos fluidos mais grosseiros, através da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamos-nos em auxiliares diretos das criaturas. Então, aqui a gente viu que a gente está cansado de ver em todos os estudos, né, Thelma, que a espiritualidade superior ela está sempre junto de nós, nos ajudando. A questão é o como nós nos abrimos e nos permitimos essa ajuda, né? E aqui até é interessante quando ele fala aqui, né, cooperando, até com inspirando novas descobertas, no momento que nós estamos passando hoje, porque esse programa pode ser visto no futuro, no meio de uma pandemia da Covid-19, quantos cientistas não foram inspirados para a descoberta das vacinas, não é? Então, assim, essa inspiração sempre veio de todos os tempos e continua e vai continuar. Então, e ele diz aqui para a gente, né, Thelma, que quando a gente perde o corpo físico, à medida que a gente vai ganhando essa compreensão, a gente parte para ajudar aqueles que estão precisando, né? É verdade. E os cientistas, conforme você está falando, sempre foram, né, muito ajudados nos seus laboratórios, inspirando, né, médicos espirituais, os engenheiros espirituais, eles estão ali sempre inspirando esses homens que estudam, que pesquisam, que analisam, para descobrir, para trazer medicamentos, porque isso faz parte, né, do objetivo da encarnação de nós outros, e como a Márcia falou, somos ajudados nesses âmbitos, né? Isso é muito importante. Vamos lá? Vamos. E aí ele nos diz: a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da Terra. Então, aqui ele está falando de todos nós e está se referindo também aos casos que ele estava contando no outro capítulo, né? Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas nos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Naturalmente que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos, falou Alexandre, né? Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores e sugar-lhes a substância vital. Não conseguia, aí André Luiz fala que não conseguia dissimular o assombro que estava dominando ele de ver essas explicações. E aí Alexandre pergunta, mas por que você está estranhando tanto? Se nós outros, quando nós esferas de carne, nas nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras de touros e das aves, então aqui ele está levantando, né, Thelma, essa nossa simbiose aqui, né? Porque é uma questão de sintonia. Se nós estamos sintonizados e com esses pensamentos, e aqueles que estão lá ainda arraigados às questões dos seus vícios, tudo aqui quando viviam aqui na Terra, lembra que até na outra parte nós botamos até a imagem, né, da pessoa bebendo ou fumando, agora nem lembra, né, e sugando, né, sugando aquelas sensações, né? Sorvendo, né? E aí a gente vê que toda a forma que ele fala lá, ele começa com aquela cada viciação, né? Está vinculada a essa mente ociosa, essa mente que está em desajuste, que vai ceder ali às mentes que estão inferiorizadas ainda, aquelas sugestões que elas, né, dão, no caso da bebida, aconselhando a beber mesmo. Às vezes a pessoa está disposto a parar, né? Mas está tão vinculado que escutam, né? Tem aquela vontade, aquele desejo, que é uma ideia jogada por essas mentes, né? E a partir do momento que nós pensamos, esse pensamento se torna ali, né? Como ele passa a existir. E esse pensamento, Exatamente. né? Ele se torna matéria.
E aí esse pensamento entra em desarmonia, vinculado aos sentimentos negativos que nós trazemos, se transforma numa energia negativa e vai transformar naquelas larvas lá que Alexandre veio nos mostrando, né? Então, o André Luiz está, assim, muito surpreso diante desses conhecimentos que a medicina humana, né, não oferecia. Não Mas alcançou, né? não alcançou ainda, né? Mas Ainda. ainda. Mas qualquer desajuste nosso, do espírito, né, ele está vinculado a essas questões. E quando nós desencarnamos, nós vamos levar todas essas viciações Essas conosco, né? viciações, né? Mantendo a E vontade, mantendo o desejo, né? isso, no livro Instruções Psicofônicas, através da psicografia do Chico, tem duas mensagens que falam sobre o vampirismo, mas na mensagem 34 eu tirei um trechinho que diz assim, esse título dessa mensagem é Parasitose Mental, tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. E ele diz que o Dr. Dias da Cruz diz que toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva, que é o que a Thelma estava explicando, né? Então, a gente, com a mente desajustada, a gente vai permitir essas sintonias e assim nós vamos ter essas energias sendo sugadas, né? E é importante a gente saber que qualquer vício, qualquer desajuste que nós temos, nós vamos levar para o outro lado, né? Isso, não é porque E a gente desencarnamos que a não gente é fica diferente, Não né? é porque perdemos o corpo físico que vamos deixar de ter esses desejos. Isso está vinculado à nossa mente e ao nosso corpo espiritual, né? Então vamos manter. E aí seremos nós que iremos estar buscando no encarnado aquelas situações que ele pode nos oferecer, seja pela comida, seja pelo sexo, pelo álcool, enfim, vamos Vários estar outros tipos de sempre vícios. vinculado a essas escravizações, né? Eu até proponho agora, Thelma, a gente ler direto o slide 6 e 7 para que a gente possa comentar, que é a continuidade aí, que só é um parágrafo grande de Alexandre, mas que é um assunto só para a gente poder comentar. Bom, a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos, não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai. Dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muito deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muita vez à custa de resíduos, devia criar para o nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos ganso nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Vamos ao próximo. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas-mães em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado.
É difícil aí também, né, Thelma? Ele tá dizendo, ele está colocando aí numa forma que nós vamos entender. Ele perguntou, né, ele fez aquela pergunta para André Luiz e está se colocando aí como se ele também tivesse participado de tudo isso, né? Ele também deve ter comido carne enquanto encarnado, participado de todos essas situações que ele está mostrando aí para André Luiz, né? E o que a gente vê aí, Márcia? Não é que seja uma apologia à carne, mas é para a gente pensar que tudo está onde? No excesso, na dependência que nós temos, seja da carne, seja da comida, em tudo que nós sabemos que é abuso, né? E quanto à Exatamente. carne do animal, ele está referindo aí essa questão, realmente, a indústria, ela coloca, né, ela faz, tem a propaganda, tem a motivação que nos leva a saborear, a gostar, a querer provar determinados quitutes, né? Onde ele fala aí dos gansos, a gente sabe que São os patês é feitos, uma né? iguaria, né? Feita com o O fígado fígado do ganso. manso, né? Ele fala das gorduras, que é das banhas, né? Que é o animal, por exemplo, o porco, que é preso para ele ficar bem gordinho, né? Para depois ir para o matadouro, para nos servir a nossa mesa. Então, ele está levando André Luiz a pensar. Então, a gente sabe que a nossa constituição física depende ainda nutricionalmente, tanto que ele fala aí do futuro, ele fala, né? Isso ele está falando lá para trás, porque quando ele diz aqui para a gente, encareceríamos com toda a responsabilidade da ciência a Não é? necessidade de proteínas e gordura. Continuamos necessitando de proteína, mas ele diz que nós vamos chegar a um momento que nós vamos poder Isso. desenvolver proteínas ou aminoácidos que geram as moléculas de proteínas de outra forma, que talvez a gente não necessite mais tanto da carne animal, Nesse né? momento já está chegando. Nós temos aí, por exemplo, a carne de soja, que nutricionalmente ela traz benefícios, né? E a gente sabe que outros tantos movimentos, projetos, não tem nada a ver com o espiritismo, mas pessoas que já estão deixando, tem os veganos aí, né? Que é uma filosofia de vida mais aprofundada do que os vegetarianos, Dos os vegetarianos mesmo, né? vegetariano é mais aprofundada, porque eles só comem mesmo tudo que é generalizado da parte Gerado, né? Gerado, é gerado gerada, da. da parte vegetal, né? Então, a gente sabe desse projeto, dessa proposta, desses companheiros que já estão engajados nesse desejo. Isso é o progresso, a É, conscientização que a gente vai tendo de que não precisamos de tantos churrascos, de tantas iguarias, né? E que vai trazer o quê? Sofrimento a esses animais. Isso que ele exatamente. leva a pensar, né? E tem um texto bem interessante de Kardec, que se vocês depois olharem na Gênese, no capítulo 3, que é um item chamado de destruição dos seres vivos um pelos outros. E aí Kardec nos diz ali que, todavia, à medida que o senso moral vai prepondera, a gente vai se desenvolver em sensibilidade. E aí nós vamos diminuir a necessidade de destruir. Acaba É. mesmo por desaparecer e se tornar odiosa. Ele diz que nesse futuro o homem vai ganhar horror ao sangue, né? Mas, Uhum. contudo, ele diz que ainda a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, porque ainda a gente ainda está longe de Isso ser não é para perfeito. agora, isso não é Ele para ainda esse ele mundo. diz isso para a gente, É. né? E aí nós temos que ele diz que a verdadeira vida, né, tanto do animal como do homem, não está nesse invólucro corporal, né? Então a gente vai ganhando, a gente vai crescer, mas são hábitos nossos milenares, que não é de uma hora para outra, mas que a gente vai conseguir. Mas se a gente já puder evitar o exagero, né, olhar isso de uma outra forma, a gente já está caminhando. Isso. Diminuir a quantidade, né? Isso tudo já é a conscientização que nós vamos adquirindo, né? Exatamente. E aí vai ficar exatamente como o Alexandre diz aqui, ó.
Então, constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade Isso. terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado. Né? Tem uma, tem uma pergunta que fizeram a Kardec, se eu não me engano, isso, eu não lembro se está numa revista espírita, né? Que até fala-se sobre Júpiter, que é um mundo muito mais adiantado que o nosso, né? Se qual era a base da alimentação lá, Kardec pergunta, né? Se era animal ou vegetal. E aí os espíritos responderam que era puramente vegetal, porque o homem é o protetor dos animais. Mas isso um dia chegaremos lá, né? Lá o homem é o protetor dos animais. E a gente sabe que nos mundos felizes, nos mundos mais evoluídos, os costumes são outros, os hábitos É, são outros, até porque a constituição física também é outra, né? é. Então a gente vai compreendendo isso aos poucos. A evolução, ela é longa, ela é lenta e a gente vai acompanhando, né? Tudo isso E é através isso, vamos lá. das nossas existências. Quer ler um pouquinho, Thelma? Vamos lá. Íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Alexandre continua fazendo a André Luiz a pensar, né? Botando André Levando Luiz André para pensar. Luiz, que na verdade é nós, né, agora, né? Nos É. fazendo pensar, nos fazendo refletir. Todavia, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, que isso aí é um assunto muito importante, essa indiferença que nós devemos estar atentos, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderíamos, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encara como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos. Então, o homem, a gente sabe que o homem é o maior predador, né? E, Exatamente. e a gente tem que trabalhar isso muito ainda, porque é isso que a gente vê ainda no nosso momento, a, esse sacrifício, né, dos animais, não só na matança, mas nas brigas de rinha, né? Os Exatamente. cachorrinhos que. Os Os cachorros, né? galgos, né, que também Que fazem corridas, são, brigas de cachorro, brigas de galo. E esses olha, pitbulls que são preparados, são instigados, né, para a é muita luta. maldade, né? Ainda Então, é nós muito somos muito. triste. Isso sim, isso está ligado à crueldade, né? Mas a gente sabe que quem faz isso, quem tem esse gosto por essas ações, ainda está, não é, bem distante desse entendimento. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, orar por esses seres humanos que ainda praticam e orar também por aqueles que fazem as leis, para que essas leis sejam vigentes, né? A gente sabe, por exemplo, que existe lei hoje para pessoas que maltratam os cães, maltratam os animais. Existe, Uhum. mas outro dia nós escutamos uma pessoa, autoridade do meio, falando que a lei existe, mas essa lei não é aplicada da forma que deveria, Deveria, né? né? Então, o homem ainda está muito aprendendo, né, a como se ajustar nesse progresso ideal, nessas ações e atitudes ideais que nós devemos ter. O que a gente pode entender é pensar, como André Luiz falou para a gente ainda há pouco, né, que no futuro próximo nós vamos estar mais sensíveis, né, mais É. conscientes. Isso é a E realidade. aí, e aí também vocês podem olhar, né? Emmanuel fala sobre isso no livro Consolador, na pergunta 129, que ele diz que nós vamos chegar lá um dia, que hoje ainda estamos, né, fazendo ainda de forma que não deveríamos, mas um dia nós vamos chegar lá, né? Nós temos Uhum. questões econômicas então ele diz, né? Então ele diz que pelo advento dos novos tempos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação, os despojos sangrentos dos nossos irmãos inferiores. Então, vamos chegar lá, com certeza. Vamos nós. Confiam na tempestade furiosa, que está falando dos animais.
na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem, de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos, que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo do matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Ele ainda está falando naqueles que criam, né, animais para sua alimentação, né? E isso é muito chocante mesmo. Às vezes a criança tem aquela convivência ali com aquele animalzinho, né? E em determinado momento ele vai para a panela. Exatamente. Então é muito agressivo mesmo. Então ele diz: se não protegermos nem educarmos aquele que o Pai nos confiou como germes frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos. Então, ele vem Fica chamando difícil, a né, nossa Thelma? atenção. Vem chamando a nossa atenção para que nós possamos pensar, né, nas inúmeras atitudes que a gente comete, e a gente tem que levar em conta aí a questão do homem que é dotado de inteligência, dotado de livre-arbítrio, de vontade. Então, ele tem o dever, né? O homem no sentido de raça, né? Então, generalizado aí. Então, ele tem o dever de colaborar, de proteger com esses animais Mais mais fracos, frágeis. né? Né? Exatamente. Por exemplo, E o ele, cachorro, né, domesticado, às vezes a gente vê as pessoas maltratando, né? Preso, exatamente. ou então até pela rua batendo, né? Hoje, se a gente denunciar, isso realmente já tem uma punição, mas é como a gente falou, ainda a lei ainda está meia maleável. E aí ele chama atenção porque o homem tem inteligência, o cachorro ele tem inteligência, mas não é um pensamento, ele não pensa, ele não raciocina. Então, nós, o homem, devemos ter o dever, né, de estar protegendo esses animais. E uma coisa interessante que nós, em pesquisa aí para os próprios estudos, a gente vai lá aquele capítulo 17, onde Kardec trata dos superiores e dos inferiores, a gente vê lá uma mensagem de Madeleine François Nicolas Madeleine, né, cardeal de Murlot. E ele vem falando que em determinado momento nós chegaremos ao mundo espiritual e vai ser perguntado para nós, tudo aquilo que a gente utilizou vai ser perguntado para nós, o que nós fizemos daquela utilização. E no caso dos animais, também, porque eles são os nossos inferiores, né? São aqueles que nós devemos zelo, devemos cuidado. E vai ser nos perguntado, né? O que nós podemos contribuir para a evolução daqueles que estiveram subordinados a nós. É uma coisa para a gente pensar, né? E aí ele fala, né, que aqui que a gente quer o amparo dos superiores, benevolentes e sábios, mas não sabemos amparar aqueles que são inferiores a nós e que precisam do nosso amparo, né? E fica sendo lastimável a nossa condição, né? Então é para a gente refletir bastante, né, dos nossos hábitos e do que a gente faz, né? Então vamos lá, né? Interrompera-se o instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção: como solucionar tão dolorosos problemas? E aí Alexandre fala: os problemas são nossos. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo, é o que nós estávamos comentando, né? E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos.
Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles igualmente os nossos erros milenários. Então, ele está chamando atenção, né, Márcia? Mas aí a gente pode fazer a nossa parte, né? Por exemplo, não comprar animais que estão sendo vendidos em feiras, né? Esses animais que são presos na floresta, papagaios, passarinhos, né? Micos, que fazem parte da cadeia alimentar, que fazem parte da nossa fauna. Então, a gente pode estar nos melhorando, buscando estar evitando essa participação nesse processo, tendo esses hábitos, né? sem dar apoio a essas atitudes. E é isso que ele fala. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Muita gente fala. Mas esse capítulo nos faz pensar bastante, refletir bastante. É porque quando a gente está diante de um prato à nossa frente para nos alimentarmos, nós não paramos, nós desassociamos. Nós não paramos para pensar que animal é aquele que está ali na nossa mesa, de como é que aquilo foi feito, de como é que foi o sofrimento daquele animal, né? Então, assim, nós não paramos para refletir isso. Nós estamos só diante do prato de comida. Então, para a gente, ele faz nos refletir, faz que a gente reflita bastante tudo isso, né? É um capítulo bem assim que nos dá uma boa chacoalhada. É isso. Mas na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos para a nova era, em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Depois de ligeiro intervalo, o instrutor observou: semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Exatamente. Eu vou passar para o outro e a gente comenta junto. Pode ser? Pode. Segundo observa, o legítimo desenvolvimento mediúnico é problema de ascensão espiritual dos candidatos às percepções sublimes. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos ansiosos pelos altos valores psíquicos tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Embora incipientes no assunto, lucraram muitíssimo, porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Surpreendeu-se você com as larvas que lhes avassalam as energias espirituais. Agora verás entidades exploradoras que permanecem fora do recinto, esperando-lhes o recesso. E aí André Luiz pergunta, lá fora? Então ele fica muito assustado, né? Porque diante de tudo aquilo ainda tinha essa parte 2 aí para ele tomar conhecimento, né? Porque ele não sabia. Ele falou ali dos que estavam sendo utilizados, né? E agora ele vai visualizar aqueles que utilizam. Então é muito complexo, né? Esse capítulo realmente deixa a gente assim meio preocupado, né? Porque a gente ainda tem mais um slide, né? Mas, na verdade, tem mais um, né? Então, aqui ele está falando do valor daqueles 3 que estavam ali, né?
porque eles ajudaram bastante contra o vampirismo, né? E aqui, ainda a gente lembrando ainda da mesma mensagem do Dr. Dias da Cruz, né, 34, lá na parasitose mental, do Instruções Psicofônicas. Então, ele diz que nessa questão do vampirismo venenoso e destruidor, como o Alexandre está colocando, é imprescindível que a gente viva em guarda contra essas ideias fixas, opressivas, aviltantes, que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum da frustração. E aí ele diz que é importante a gente usar, então, como a garantia da nossa higiene mental psíquica, os antissépticos do Evangelho. Então, ele fala o tempo todo isso, que a gente use, né, as nossas preces, as nossas vibrações, para que a gente possa tirar de nós esses vícios e todas essas outras formas que fazem com que a gente tenha esses vampiros, né? Como são os vampiros mesmo, sugando essas energias deletérias que nós mesmos criamos, né? É importante a gente buscar o equilíbrio, né? Nos mantermos equilibrados, nos mantermos com a mente sadia, com os pensamentos positivos e elevados, porque quando nós estamos numa psicosfera de padrão elevado, nós não atraímos essas sintonias, né? Exatamente. Então, para a gente estar equilibrado, é preciso que nós percebamos, né, como é que nós estamos agindo no nosso dia a dia, como é que nós estamos fazendo na nossa vida, no sentido geral, né, para buscarmos esse equilíbrio. Mas a gente percebe, né, Alexandre, com uma compreensão imensa para com todos nós, né, com aqueles irmãos que estavam ali, né? Sim. Então isso é muito bonito de ver. Ele fala que esses irmãos, mesmo que eles não tenham aproveitado muito, eles mesmos lucraram muito com o atendimento que tiveram, né? Eles foram auxiliados, porque diante daquilo que eles apresentaram ali, eles foram tratados, né? Eles Isso aí. foram observados e tratados. E certamente, com o tempo, se eles prosseguirem no seu trabalho, eles vão obter uma modificação também, com certeza, né? Então vamos lá. Sim, respondeu Alexandre. Se os nossos irmãos conseguissem, de fato, estabelecer sobre si mesmos, é o que a gente está falando, ó, sobre si mesmos desejáveis golpes de disciplina, muito ganhariam em força como contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria, rompido o nosso círculo magnético organizado no curso de cada reunião, esquecem as bênçãos recebidas e volta-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. E aí André Luiz diz, que lições, né? Então, a gente estava falando sobre isso, mas não é muito fácil esse trabalho, demanda tempo, né? Demanda entendimento, demanda um esforço, e para a gente trabalhar contra isso é preciso um autoconhecimento muito grande de nós mesmos, né? Das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, das nossas limitações, que todos nós temos, né? Então, Exatamente. a gente, às vezes, participa de uma reunião, participamos de um trabalho muito bonito, muito elevado, a gente fica embevecido. Mas quando nós saímos dali, nós já mudamos o nosso padrão vibratório, né? Já nos deixamos envolver pela raiva, pelo ressentimento, pela falta de perdão, pela crítica, né? O que mais a gente faz, pelo julgamento. Então, para a gente combater isso em nós, isso demanda muito tempo, muita observação e muito desejo. Não é muito fácil, né? Mas a gente sabe então que é isso, né? Nem sempre
Nós estamos dentro da casa espírita, mas saímos de lá, voltamos então ao nosso dia a dia, às nossas questões, e essa mudança, como o Thelma está falando, é bem difícil. Mas a gente vai seguindo, porque nós sabemos que a nossa única certeza é que um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós estaremos lá junto de Jesus, junto do nosso Pai. Podem levar milênios, como de repente vai levar mesmo, mas um dia nós estaremos lá, não é? Mas, como diz Santo Agostinho, a tarefa é difícil, mas não é impossível, né? Exatamente. É possível quando nós queremos, né? É possível. Então, basta nós querermos e nos dedicarmos a isso, com verdade, né? Verdade para nós mesmos. E aí, agora só semana que Terminamos, vem, né? né? Terminamos. Isso. Só semana que vem, onde nós vamos estar adentrando o capítulo 5, que também deve ser um capítulo que vai trazer muitos ensinamentos para nós, certamente, e que vai trazer assuntos, né, influenciação. Então, vai trazer assuntos muito importantes para a nossa vida no dia a dia, já que a gente sabe que nós somos influenciados pelos espíritos a todo momento. Então, não percam. E é isso, queridos, que fiquem todos com Deus e até a nossa próxima, até a nossa semana que vem. Que Até semana Jesus que nos abençoe a todos. Que assim seja, Márcia. Até semana que vem, queridos amigos. Até lá, um grande abraço. Fique com Deus, com Jesus e com os nossos amigos espirituais. Até mais.